A terra, ela é sagrada nas mãos de quem trabalha a terra. Suor, vida, trabalho e terra. O direito à terra é de quem trabalha. Cacique Merongue Camacan, importante liderança de Minas Gerais, é encontrado morto em Brumadinho. Manchete que eu vi do Brasil de Fato hoje de tarde, terça-feira, no Twitter. Embora o boletim de ocorrência tenha apontado a causa da morte como suicídio, caso segue em investigação. Tá certo, tem que investigar mesmo, mas suicídio não foi. Isso eu garanto. Essa jovem liderança indígena lutando pela reconquista de territórios, não apenas do seu povo, mas de vários outros povos pelo Brasil, definitivamente foi assassinado. Ele lembra um Che Guevara que saiu pela América Latina fazendo revolução. Esse rapaz, ele sai pelo Brasil, ele saía pelo Brasil porque ele foi assassinado. Ele saía pelo Brasil ajudando povos indígenas a recuperar seu território. Basta ver a música que entoa ao início do vídeo dele, publicado 5 anos atrás. 5 anos atrás ele estava cantando "A terra é sagrada, a terra é de quem trabalha". Essa é a luta dele. Não existe luta mais justa. O líder da retomada indígena Camacan Mongoiô, no Vale do Córrego de Areias, Merongue Camacan, aqui então a região do Córrego de Areias. Estão vendo que tem um pouquinho de mata aí, pedacinhos remanescentes em áreas de grande declividade, de beira de rio, mas tudo muito devastado, né? Então a gente está aí, olha, ao sul de Belo Horizonte, entre Belo Horizonte, Ouro Preto, Conselheiro Lafayette, Tiradentes e Divinópolis. Imagina o tanto que esses índios não foram massacrados ao longo dos séculos de história do Brasil. Nada mais natural que eles estejam tentando uma retomada de território, uma retomada de ancestralidade. É absolutamente natural que essa luta aconteça, cada vez mais difícil agora com essa loucura do marco temporal, né? Porque são povos que estão sendo oprimidos durante séculos de história do Brasil. Foi encontrado morto nesta segunda-feira, dia 4, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Brumadinho, né? Não precisa falar mais nada, né? Terra de agressões terríveis ao meio ambiente, terra de agressões igualmente terríveis aos povos indígenas. Em nota, a FUNAI lamentou a morte do cacique, que pertencia ao povo Pataxó Ranranran. O mesmo povo Pataxó Ranranran de Nega Pataxó, que foi assassinada poucas semanas atrás, também num processo de retomada das terras indígenas. Ou seja, os indígenas estão sendo massacrados pelo agro e o governo não está fazendo nada, né? O marco temporal foi considerado inconstitucional pelo STF. O governo Lula devia estar demarcando terras loucamente, por toda parte. Esse rapaz não deveria estar sendo assassinado, ele deveria estar reflorestando seu território reconquistado, se esse fosse um governo que tem apreço pelos povos indígenas. Mas ele foi assassinado, a companheira dele, Nega Pataxó, foi assassinada, Yanomami estão sendo assassinados. É o genocídio indígena acontecendo aqui agora no governo Lula. Ele também era militante em defesa dos direitos dos povos indígenas de modo geral. Além de liderar as ações em prol
dos direitos do seu povo, Merongue militava em defesa dos territórios de outras comunidades, como Caigangue, Xoclengue e Guarani. Vice-cacique Merongue, do povo indígena Camacã-Mongonhó. Meu irmão, desde ontem nós estamos em missão, saímos ontem de madrugada lá de Belo Horizonte e viemos para o sul de Minas. Ontem participamos à tarde junto com os nossos parentes Quiriri aqui de uma audiência no Ministério Público Federal em Pouso Alegre. Porque, meu irmão, vice-cacique Merongue, você está aqui junto conosco, reforçando essa luta justa e necessária dos parentes Quiriri. Eu estou aqui junto com os parentes Quiriri para reforçar a luta, porque nós estamos na mesma luta que eles. A luta dos povos indígenas é uma luta só e para mim é uma emoção muito grande estar pisando aqui na retomada dos parentes Quiriri. Uma retomada da sua história, do seu modo de viver tradicional. Isso que a gente está vendo aqui nessa terra, isso se chama o bem viver indígena. Os povos indígenas são povos sem fronteira. No passado, no Brasil, quem ocupava o Brasil era só os povos indígenas. E hoje nós perdemos os nossos espaços, enquanto tem muitas terras abandonadas. E o mais lindo de se ver nessa comunidade é a terra dando a sua resposta, o seu alimento, que a terra não nos cobra nada. Para nós indígenas, a terra ela é sagrada. Ela não é comércio, ela não é um patrimônio de uma pessoa, mas ela é um patrimônio da humanidade. Através da terra a gente pode produzir o alimento sem agrotóxico e a gente preserva a natureza. Como a gente pode ver aquela mata, se não tiver a presença dos indígenas aqui, logo logo ela vai ser derrubada para virar plantação para pecuaristas. Então quando o indígena está na terra, ele está preservando um bem da humanidade, porque se passa uma água aqui, essa água vai para a cidade e vai sem ser poluída, porque o indígena ele tira da terra só o suficiente para sobreviver. E o governo, ele não tem pensado nada de bom para os povos indígenas, ele tem pensado no extermínio dos povos. Quando não libera a terra, quando não homologa, quando não demarca, quando não cede a terra. Como eu falei para vocês, a terra está sendo cuidada para a humanidade, porque se não existir povos indígenas, não vai existir mais humanidade. E eu vejo aqui o povo Quiriri guardando essas florestas, preservando a natureza e produzindo um alimento que vai ser utilizado pela comunidade e que também vai levar na cidade para as pessoas. Então, por isso é importante o apoio da sociedade para essa luta. Senão, não vai ter povos indígenas, não vai ter mais humanidade na Terra. E já foi comprovado que onde existe áreas indígenas, existe preservação do meio ambiente. A terra, ela é sagrada nas mãos de quem trabalha a terra. Suor, vida, trabalho e terra, o direito à terra é de quem trabalha. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. Quarta-feira, mineradora barra enterro do cacique Merongue em terras sob disputa. A Vale move uma ação de reintegração de posse. As famílias indígenas Camacã, Mongonhó ocuparam o local em Brumadinho em meados de 2021. A deputada mineira indígena Célia Chacriabá escreveu no Twitter nessa madrugada: fomos surpreendidos com uma liminar na justiça, autorizando o envio de força policial para impedir o enterro do cacique Merongue no território. O não sepultamento ataca um direito humano fundamental. Respeitem o nosso luto. Acionamos também o MPF, que entrou com um embargo de declaração à decisão, pedindo o reconhecimento legítimo do direito de realizar o sepultamento de Merongue, conforme nossas tradições. Se abre a boca, é a conta menor que tiraste em vida. E a parte que te cabe deste latifúndio, e a terra que querias
perdida, estarás mais ancho que estavas no mundo, mas a terra dada não se abre a boca. Estamos aqui no território Camacã, Mongoió, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. E ontem à noite, no dia 5, hoje é dia 6/3, a Vale entrou com uma liminar para tentar impedir o enterro do nosso cacique Merong Camacã Mongoió. Aqui, inclusive, no território. Como nós sabemos, é da tradição dos povos indígenas plantar aqueles que se foram, para que eles permaneçam vivos, como sementes, como adubo para a luta que continua. E nós estamos aqui da Unidade Popular para prestar todo o nosso apoio e reafirmar que essa liminar da Vale, ela já está morta. Essa sim morreu, porque Merong já foi plantado aqui no território nessa madrugada pelos povos indígenas, em especial pelos Camacã Mongoió. E reafirmamos que nós precisamos lutar para que esse território seja demarcado. É um absurdo nós admitirmos que uma mineradora assassina como é a Vale possa tentar fazer qualquer coisa nesse território. Esse território sagrado agora está sendo cuidado, diferentemente do que a Vale faz, que destrói tudo que ela pega para transformar em minério e mandar para fora desse país. Então nós não podemos admitir que a Vale tente tomar esse território. E essa terra é terra indígena. Sigamos a luta, Cacique Merong vive. Vamos nos lembrar de vários outros genocídios extremamente relevantes, alguns deles com mais vítimas do que o Holocausto. Então, nós temos falado muito aqui no canal sobre genocídio indígena. Isso é bem claro e documentado e comprovado no caso dos Yanomami, inclusive com a ação direta do Exército como agente desse genocídio. Mas a gente também fala em genocídio indígena, de modo geral. E aí cabe uma reflexão sobre o significado de genocídio. Mas eu não pude deixar de me interessar por essa fala de Breno Altman, que está analisando ainda aquela discussão da frase do Lula, né? Se o Holocausto pode ser colocado acima de outros genocídios, e ele tece algumas considerações sobre genocídios, né? Que todos eles teriam suas particularidades, né? E então ele enumera alguns genocídios. E aí vamos ver o que Breno Altman fala ou não sobre o genocídio indígena. Vamos nos lembrar de vários outros genocídios extremamente relevantes, alguns deles com mais vítimas do que o Holocausto. Vamos nos recordar o que foi a escravidão da população africana negra trazida para as Américas. Nós estamos falando de dezenas de milhões de negros escravizados que foram utilizados como mão de obra colonial e que foram vítimas de morticídios incomparáveis. Nós também podemos falar mais recentemente de chacinas, de genocídios, como em Ruanda. Pois é, eu não entendo. Breno Altman começa tão bem falando do genocídio dos negros africanos através da escravização e na hora que ele devia falar do segundo genocídio que acontece no Brasil, né, o genocídio negro, depois vem o quê? O genocídio indígena. Mas aí não. Aí ele passa para um outro genocídio em outro lugar do mundo, pula o indígena. Por quê?
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.